pressão. Vai mudar um pouco, a gente vai estar trabalhando com fluidos, tá? Ou seja, hidrostática não é apenas hidro de água, tá? A maioria dos fluidos vão ser estudados pela parte da hidrostática. Hidrostática é uma parte da física que vai estar interessada em estudar os fluidos. Nessa primeira parte a gente vai estudar os fluidos parados e depois a gente vai tentar dar uma ideia de hidrodinâmica, ou seja, fluidos em movimento. Mas vamos pensar, o que é um fluido, né? Vamos pensar direito, o que é um fluido? Alguém tem ideia de que seria um fluido? Então, de modo geral, fluido é uma substância que pode escoar, tá? Então, aí está inserido ar, água, lama, tudo que pode escoar, a gente vai dizer que é um fluido. Os fluidos assumem a forma do recipiente em que são colocados. Então, quando eles assumem a forma do recipiente, é difícil a gente conseguir tratar eles como se fossem os sólidos. Por exemplo, como é que eu vou determinar o centro de massa de um fluido para determinar a velocidade dele? Tá? Aí, o que é o centro de massa, pessoal? Centro de massa, como eu te vi anteriormente, é como se fosse um ponto onde toda a massa daquele corpo estivesse localizada. Como o fluido assume a forma do recipiente, quando eu passar de um recipiente para o outro, vai mudar o lugar desse centro de massa. Então, fica complicado de estudar ele, tá? Ele se comporta dessa forma porque os fluidos não podem resistir a uma força paralela à sua superfície. Então é fácil de eu conseguir empurrar uma mesa, empurrar uma cadeira. Agora, como você vai empurrar uma quantidade de água, tá? Se você não tiver um recipiente, não dá para pegar simplesmente uma massa de água e empurrar, tá? E aí você, mas eu posso transformá-la em gelo. Mas gelo não é fluido, perfeito? Bom, dito isso, como não desejamos estudar apenas uma partícula isolada dessa massa, mas um conjunto muito grande de partículas, então temos que olhar para alguns parâmetros médios que caracterizam esse gás, líquidos, ou lama, ou alguma coisa, que caracterizam o fluido. Então, esses parâmetros médios, a gente vai chamar de densidade, massa específica. Um dos parâmetros médios é esse. O outro será pressão. Bom, densidade e massa específica é uma certa quantidade de matéria que ocupa um lugar no espaço. Pressão é uma força média que as moléculas exercem sobre as paredes de um recipiente. E aí a gente vai ver em detalhe o que é densidade, o que é massa específica, o que é pressão. Geralmente, pessoal, no ensino médio, o pessoal confunde muito densidade e massa específica, diz que é a mesma coisa. Mas eu não gosto de falar isso porque, você aprendeu lá no ensino médio assim, chegar agora aqui não é assim, tá? Você vai ver que é diferente. Por quê? Porque geralmente para líquidos, densidade e massa específica são têm o mesmo valor, não são a mesma coisa, têm o mesmo valor. Mas para sólidos, não, tá? E quando se trata de colocar em um recipiente, isso dá uma diferença muito grande. Então vamos ver logo aqui o que é massa específica, tá? A massa específica é uma grandeza característica da substância. Aí eu quero que vocês memorizem essa parte quando fala de característica da substância, tá? Característica da substância. Beleza? Por definição, a massa específica a gente vai chamar de ρ. Massa específica é a relação entre a massa da substância e seu volume. Então vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é a massa, esse aqui é o volume, tá? E aqui você viu que é massa específica. A divisão entre a massa e o volume da substância vai se chamar de massa específica. A unidade do sistema internacional vai ser o quilogramas por metro cúbico, tá? E a unidade usual geralmente pode usar também gramas por centímetros cúbicos, pessoal. Aí, professor, mas onde que eu vou ver a parte de densidade, onde que eu vou aplicar? Pessoal, vocês lembrem que na casa de vocês, vários objetos feitos de madeira, para cada madeira tem um
peso diferente, não é isso? Mesmo a madeira sendo maciça, tem madeira que é mais leve e madeira que é mais pesada, tá? Então, para física e para estudos, na verdade, técnicos e de indústria, eles não vão dizer que uma madeira é mais leve ou outra é mais pesada. Eles vão dizer assim, ó, essa madeira tem uma densidade maior e esta outra uma densidade menor. Geralmente, a que tem densidade maior tem maior peso, a que tem densidade menor tem menor peso, tá? Vamos usar densidade, beleza? Para madeira, para o objeto feito de madeira. Na realização, a gente vai usar massa específica, porque é substância de um produto, se for maciço, tá? Maciço, todo objeto maciço, a gente vai falar de massa específica, beleza? Como tem duas unidades de medida, quilogramas e gramas por centímetro cúbico, tá? Para passar de uma para outra, a gente faz a seguinte relação. Para eu passar de quilogramas por metro cúbico para gramas por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Se eu quiser passar de grama para centímetro cúbico, eu multiplico por 1000. E aí tem uma fator de conversão muito fácil. Ou divide por 1000 ou multiplica por 1000. Então lembre-se, massa específica é referente à substância, é uma característica da substância. Pessoal, toda variável que falar específico se refere à substância, tá? Lá no segundo ano, vocês vão estudar calor específico, então várias outras unidades de medida que vai falar específico. Então, se refere à substância, tá? Vamos lá. E agora o que é densidade? Densidade é uma grandeza característica do corpo, tá? Ou do objeto. Por definição, a densidade é a relação entre a massa do corpo e o volume do corpo. De novo, pessoal. Aqui, olha aí, significa massa. Aí, o professor parece igual. E aqui é volume, né? Igual a outra equação. Mas não são a mesma coisa. Beleza? Densidade, massa sobre volume. Volume do corpo. A densidade... E aí surge essa confusão, tá? Porque quando nós falamos de densidade, pessoal, de densidade da água, tá? Ela vai coincidir com a massa específica da água. Mas a gente vai já desmistificar isso. Bom, a densidade da água é maior que a densidade do isopor, tá? Se pegar um volume de água, pegar um volume de isopor, você vai ver a diferença. Isso significa que as partículas que contêm o isopor são mais afastadas entre si que as partículas que contêm a água. O isopor ocupa mais volume para uma mesma quantidade de matéria. Um objeto oco pode ter densidade muito diferente de sua massa específica, material que compõe esse corpo. Como, por exemplo, um navio. Embora a massa específica do aço seja maior do que a massa específica da água, a densidade do navio é certamente menor do que a densidade da água, por isso que ele não afunda. E esse é o assunto que a gente vai estudar. Por que os objetos flutuam? Né? Você pega ali uma barra de ferro, joga dentro da água, ela vai afundar. Mas se você vê um navio ou um barco feito de ferro, ele flutua. Por que isso? Tá? E aí está a diferença que a gente precisa saber. Que a massa específica do ferro ou do aço é maior do que da água, então ele afunda. Mas, para o navio, eu não vou dizer massa específica, eu vou dizer densidade, porque densidade se refere ao corpo, tá? Ó, é do corpo e não da substância de que é feito esse corpo. Beleza, pessoal? E aí vem a grande confusão, porque para os fluidos, a densidade vai coincidir com a massa específica. Por quê? Porque, por exemplo, se você tem um recipiente e enche de água ele, tá? Ele vai ocupar todo o espaço. Então, o volume da substância água, o volume dela vai ser o mesmo volume daquele objeto que ela colocou,
tá? Imagina que aqui nesses quadrados, aqui tivesse o volume de 1 litro, tá? E aqui o volume de 1 litro. Se eu colocasse água aqui dentro desse recipiente, eu ia ter exatamente 1 litro de H2O, ou água. Você escolhe o que você quer, ou água ou H2O, tá? Mas se eu coloco, imagina aí que a gente tem um monte de pedras e coloco aqui, não vai ser literalmente um volume de pedras, tá? Ou pensando numa outra substância aqui. Por quê? Porque vai ter vários lugares onde vai ficar oco, vai ficar ar dentro desse recipiente. Então, a gente pode até comprar como sendo um volume de 1 litro de pedra, mas se você for, depende da arrumação que tem as pedras ali, vai ter muito espaço para ar. Então, a massa específica e densidade não vão coincidir. Quando estamos falando de líquido, o líquido vai ocupar todo o espaço, então coincide do volume do corpo, assim, ó, esse volume que a gente está falando aqui, a gente vai usar maiúsculo, tá? Para velocidade, a gente vai usar V minúsculo. O volume do corpo, tá? Ele vai ser igual ao volume do objeto, da substância, tá? Da substância. Isso para líquidos ou para fluidos em geral. Mas quando for para sólidos, tá? O volume do corpo vai ser diferente do volume da substância, tá? Essa que vai ser a diferença entre massa específica e densidade. Se eu fazer exercício também, vocês memorizem melhor.